Falar de igreja, né, é falar dessa série que nós vamos estar começando agora. A resposta. A gente ser essa igreja que tem uma resposta para a sociedade, que tem uma resposta para dar. E essa série é importante porque ela pega todo mundo. Pega você que de repente está visitando, é de outra igreja, e de repente você se encontrar, você perceber que a sua vida é importante na sociedade, no seu contexto. É um encorajamento para você cada vez mais ser com uma resposta. É um encorajamento para você que já faz parte dessa igreja, você que diz, pastor, essa igreja é a minha casa, eu faço parte dessa igreja. E um encorajamento para você perceber que seria muito melhor se juntos, se a gente realmente unisse as nossas forças e fôssemos resposta. E a gente vai falar algumas respostas que nós precisamos ser para essa sociedade. De repente você que está nos visitando, de repente você que está aqui, é importante você conhecer o que é que a gente crê, é importante você entender o que é que a gente acredita, qual é a visão que nós nos baseamos, a visão com que a gente realmente acredita que pode ser um instrumento de transformação para a sociedade. No livro de Provérbios, nessa tradução, eu gosto muito dessa tradução, diz assim, Provérbios 29, 18, onde não há visão, o povo perece. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Nessa tradução que vocês estão vendo aí. Mas eu gosto dessa tradução, onde não há visão, o povo perece. Visão, o que é visão? Visão é essa convicção de que algo no futuro é presente. É algo que eu vejo no futuro e porque eu tenho uma convicção tão grande daquilo que eu vejo no futuro, eu trago isso para o meu presente. Pessoas visionárias são pessoas que enxergam algo lá na frente, mas têm tanta convicção de que o que está lá na frente é real, que elas trazem para o atual. Andy Stanley fala uma coisa, né? Fala coisas que poderiam ser e coisas que deveriam ser. Ele é pastor e é escritor e eu gosto muito, né? Uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, de ler das coisas sobre ele. Ele fala sobre o seguinte: a visão é uma clara imagem mental, do que poderia ser. E movido por uma convicção, o que deveria ser. Poderia ser, e eu estou tão convicto que eu trago para uma existência. O texto diz, sem uma visão, o povo perece. Sem uma visão, o povo perece. Ou seja, morre, acaba-se, definha. Você precisa ter uma visão para a sua vida. Se você não tem uma visão para a sua vida, você está vivendo por viver. Se você não tem uma visão clara para a sua vida, segunda-feira é um dia triste. Na verdade, segunda-feira não. Hoje. Porque sem visão, o que é que eu estou fazendo aqui? Não estou mais um culto. Amanhã é mais uma segunda-feira. É mais um trabalho. É mais um curso. Se você não tem uma visão clara para a tua vida, você está num terreno muito perigoso. Se você não tem uma visão clara para a tua empresa, cuidado. O texto fala, sem visão, morre. Sem visão não tem direcionamento. Se você não tem uma visão clara para a sua família, seus filhos, e aí, como diz o texto, perece, morre. Visão. E aí, a questão da nossa série hoje é a importância de uma visão que nasce como resposta, uma visão que nasce. Mas não qualquer visão, uma visão divina. E a gente vai pegar como protagonista Neemias. E a Sinara falou sobre o nosso período que a gente vai ter aí 21 dias de jejum. Tiramos por ano, pelo menos fazer isso de forma proposital, intencional, falar sobre a visão da nossa igreja. Nós acreditamos ser muito importante você conhecer a visão,
da sua casa, da sua igreja, e de repente você que está visitando, você saber o que é que a gente acredita, no que a gente acredita. E vamos começar. Esse mês é muito importante para a gente e nós vamos culminar. Ei, você não pode perder. Gente, por favor, não perde nenhum domingo desse mês. E no final desse mês, que começa amanhã, fevereiro, a gente termina com a visão que nós vamos ter na nossa igreja para os próximos, para as próximas décadas. Nós estamos completando 20 anos, completamos esse ano 20 anos, e eu acredito que nós entramos, a gente acredita de estações, ciclos, primeiro ciclo, de 5, 7 anos, o ciclo do crescimento, onde é novidade, mas os outros 7 anos de ajustes, de fundamentação, mais 7 anos de, de influência. Assim, nunca a gente experimentou tanta influência da igreja na nossa cidade, no nosso Brasil, fora do nosso Brasil. E se a gente vive cada ciclo, a gente entra de novo ao ciclo, porque somos influentes. Nunca a gente viu essa fase que a gente vai entrar de expansão. Maracanaú é uma expansão que a gente está tendo esse ano. A gente vai esse ano entrar na zona norte de Natal, nós vamos entrar em outras áreas ali em Recife, Brasília, vamos chegar ainda esse ano no plano piloto, e eu acredito que Deus vai nos dar uma velocidade muito grande. Mas a gente precisa ser essa resposta. E aí eu volto, o que eu comecei a falar e eu não terminei. Amanhã a gente começa um ciclo de 21 dias de jejum. Nós vamos jejuar pelas nossas vidas, vamos jejuar para que Deus cada vez mais possa abrir os nossos olhos e a gente ser essa resposta. Em todas as nossas plataformas, você vai bem cedo, assim que você acordar, pegue logo, tá certo? Você vai ter o QR Code, onde você vai ter toda a devocional dos 21 dias, e a gente vai estudar, nós vamos jejuar, nós vamos nos preparar para aquilo que Deus tem. Neemias foi uma resposta. Ano 587 a.C., Jerusalém cai, é derrubada, é incendiada. Ali a gente vê os babilônios invadindo Jerusalém, e é conhecido pelo período do exílio, onde durante 70 anos o povo sai de Jerusalém. E ali, Jerusalém, como é que está? Você tem noção, naquela época nós temos vários profetas, mas eu gosto muito da visão que Deus dá a Jeremias. O profeta Jeremias se levanta justamente nessa transição da queda de Jerusalém, da queda do povo indo para o exílio. E ele diz que os meus olhos choram. Eu me angustio de ver tudo isso, essa cidade arruinada. E ali o povo sai completamente arruinado. Jerusalém posta como fogo, templo caído, os muros caídos, derrota. Horrível. O rei Ciro se levanta, e a Bíblia fala sobre ele como um servo de Deus. E aí ele conclama o povo para reconstruir. E por um período, através de um homem chamado Zorobabel, ele leva o povo e ele começa a fazer a obra de reconstrução. Mas dura pouco, porque o povo ainda continua no pecado. Depois de 152 anos se levanta Neemias. E ali, Jerusalém está um caos, contra vergonha, e ali se levanta Neemias. Hoje eu quero falar sobre aquilo que Deus colocou no coração de Neemias, e eu quero dar como dever de casa para vocês estudarem um livro de Neemias muito bom, na perspectiva de uma visão que nasce, uma visão que é gerada, uma visão que é concebida, é gerada, e uma visão que nasce. Uma visão que é concebida, ela é gerada e ela nasce. Para quê? Para ser uma resposta. Eu acredito, gente, eu acredito que uma visão nasce como uma resposta a uma necessidade. Quando a gente olha para a nossa cidade e a gente olha para o nosso lado, quanta necessidade existe na nossa cidade. E a gente não pode ficar calado, como igreja e como ser humano.
Eu não sei como é que você chegou, e por favor, você pode chegar, pastor, caramba, o senhor fala sobre a gente ser resposta, a gente se levantar como resposta. Eu estou precisando de uma resposta. Calma, calma, daqui a pouco eu vou incluir você. Daqui a pouco eu vou incluir você. Mas deixa eu falar algumas necessidades que a gente tem na nossa cidade. Eu não sei se você sabe. Fortaleza é a cidade que tem o maior número de suicídios do país. Não, vocês não ouviram, não. Você sabia que Fortaleza é a cidade do maior número de suicídios do Brasil? Proporcionalmente. O maior caso, lógico, São Paulo tem 20 milhões. Mas proporcional, Fortaleza é a cidade de maior número de suicídios. Quem não sabia, levanta a mão. Gente, dá uma olhadinha para o teu redor. Quem não sabia, olha aí, olha aí. Onde é que a gente está morando, gente? Deixa eu dar um outro dado. Por favor, e eu não compartilho, tá certo, com o caos. Eu não sou aquele que só vê caos. Tem muita coisa boa nessa cidade, tem muita coisa boa acontecendo, uma cidade maravilhosa. Mas deixa eu te dar um outro dado. Você sabia que Fortaleza é um dos centros, né, uma das cidades mais procuradas para prostituição infantil? As nossas barreiras hoje estão fechadas. Mas é a cidade mais procurada para prostituição e prostituição infantil. Você sabia disso? Ok, vamos falar da cidade não, vamos falar do seu redor, ao teu redor. Eu tenho certeza que você tem uma pessoa que você diz assim, caramba, esse meu chefe, que gente boa, ele só precisa de uma coisa, ele só precisa de Jesus. Tem um amigo seu que você diz assim, cara, se esse cara conhecesse Jesus, é um diretor, é um patrão, é um sócio, é um colaborador, é um vizinho, é uma pessoa que você diz assim, essa pessoa, o que ela precisa era conhecer Jesus. Ah, se ela conhecesse Jesus. Ah, se ela conhecesse Jesus. Quando você olha para o seu redor, famílias estão sendo destruídas. Suicídios. Eu não sei você, gente, o que eu recebo de pessoas me procurando. Pastor, tem um amigo meu que está depressão. Tem um amigo meu que está em cama, preso num quarto. Essa semana, liguei para uma família, e reservado aqui o nome, né, e a pessoa, alguns dados dela, mas assim, acamado, preso dentro de um quarto, completamente aprisionado por depressão. E aí a gente vai falar isso. E, gente, Neemias se levanta diante de um caos, diante de uma cidade. E aqui, o que é que aconteceu? Aqui eu vejo que pode, e quem sabe essa história pode ser para mim e para você. Neemias capítulo 1, verso 4, diz o seguinte, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, ou seja, 70 anos, destruição, estão lá na província, passam por por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus.
Jerusalém, naquele momento, tinha necessidades espirituais, sociais, estruturais, semelhantes ao nosso mundo de hoje, que é marcado por profundas mazelas. Vivemos em um tempo em que o projeto da família está desacreditado. Os divórcios são cada vez mais comuns. O uso de entorpecentes se tornou algo banal. O sexo é tratado com total irresponsabilidade. Taxas de suicídio nas grandes metrópoles cresceram. Doenças emocionais se proliferam em uma velocidade assustadora. Ei, gente, e aí, quem é você? Porque diante dessa situação a gente pode encontrar 3 tipos de pessoas. Aquelas que não veem a necessidade, são indiferentes. Eu não estou dizendo que seja você, mas pode ser. Aquelas que não veem a necessidade. Aquelas que veem a necessidade, mas nada fazem, ou seja, os inertes. Aqueles que veem, se frustram e fazem algo. Neemias poderia ficar ali servindo o rei. A posição dele era muito boa. Poderia ficar indiferente. Vou orar. Eu vou simplesmente orar. E, gente, eu acredito numa igreja que se levanta por causa de uma visão. Uma visão de amar pessoas, uma visão de encorajar pessoas, uma visão de pregar o Evangelho de Jesus, uma visão de restaurar pessoas, uma visão. Eu quero que vocês assistam esse vídeo, como é que nasceu a nossa igreja. Falar da história da CC Videira é sempre um momento muito importante para a nossa vida. Porque quando a gente olha 20 anos, né, Neném? A gente olha essa história toda, quantas pessoas alcançadas, quantas vidas a gente jamais imaginava. Como é que nasceu? Né? Eu acredito que nós temos experiências diferentes, embora elas possam complementar. Mas a gente tem muito para celebrar a nossa antiga igreja. Na Pinhel, quantas experiências maravilhosas, quantas coisas, estudos, experiência com Deus a gente aprendeu. Mas havia um descontentamento com relação a algumas coisas que não é porque não tinha na nossa igreja, mas que tinha no nosso coração. Eu via, no meu coração tinha um desejo de ver pessoas onde eram intelectuais, empresários, pessoas que poderiam receber uma palavra de Deus que fosse muito prática. E aí quando a gente veio, né, a existir como igreja, a gente percebeu cada detalhe desse, né? A gente viu como a gente começou a atrair jovens, começou a atrair intelectuais ou empresários, e isso foi muito bom. Não sei qual a tua experiência, Nenê. Não, a minha experiência é assim, a gente não tinha necessidade de abrir uma igreja, Sim. Na verdade, né? E é engraçado que quando a gente resolveu começar a igreja, né? A gente não tinha expectativa de nada, né? A gente só estava obedecendo mesmo a Deus, né? Porque a gente sabia que Deus tinha o plano de a gente abrir uma igreja, tanto que o Costa não saiu do emprego. E bem pequena, você lembra, Dani, que a gente falava, né? Mas um dia a gente vai ser uma igreja onde a gente vai poder ajudar outras igrejas. Desde o começo, gente, desde o começo a gente falava. Não apenas ser um exemplo para outras igrejas, mas de ajudar pessoas. Cuidar de pessoas, né? Eu me lembro que eu comecei a desenvolver o discipulado. Então eu fazia o estudo, na quinta-feira dava para aquelas pessoas que estavam começando a sua vida com Deus, né? E aí fui fazendo esses estudos, fui fazendo até que a gente fez a apostila, né? E aí, assim, o amor de Deus na vida da gente por essas pessoas, para elas crescerem, foi muito grande, né? Então, assim, a gente começou a cuidar daquelas pessoas, embora não fossem muitas pessoas, mas a gente queria ser fiel a Deus naquilo que Ele estava colocando na nossa mão. Além da mensagem, além do cuidado, além da praticidade, também ser uma resposta
dessa necessidade de mostrar para as pessoas que, as pessoas podem olhar para a igreja e dizer o seguinte: esse lugar é organizado. Exatamente. Esse lugar tem organização. E a gente pode ver assim, né? Todo o tempo que o Costa passou, né, em empresas, ele é formado em contabilidade e direito. E todas essas empresas, nessas empresas, a gente viu que Deus estava preparando ele para a igreja. E a gente fica muito feliz pela existência da CC Videira. Quantas experiências de pessoas que já podem falar do que tem acontecido em Brasília, em Recife, quantas respostas. Como igreja a gente tem dado e a gente tem preenchido, né? Que quando a gente chegou aqui, tudo viu que existia uma comunidade aqui perto, né? Então muito bom, nosso coração ficou assim voltado a trabalhar com essas pessoas que eram necessitadas, pessoas que precisavam conhecer Jesus, mudar, ser transformada a vida deles, né? E aí a gente começou o Instituto Vida Videira, Instituto Vida Videira, que foi pra gente assim, a gente ficou muito feliz mesmo com isso, e poder ajudar essa comunidade. Essa é a proposta da gente trazer e conversar com você e chamar você a ser essa igreja que é resposta para a necessidade de muita gente, resposta de tantos ambientes, de tantas coisas que a gente tem, e a gente pode dar, a gente pode ser essa igreja que é a resposta. Uma coisa também que a gente também colocou no coração é que a gente nunca queria estar distante das pessoas, né? Nós não queríamos ser pastores que apenas estavam levando a palavra e aquilo. Isso. E não ter relacionamento com as pessoas. Então, assim, eu e o Costa, a gente é muita gente. Então, assim, o meu maior prazer é estar com o pessoal, estar com todo mundo. O Costa também do mesmo jeito. Então, assim, é uma coisa que nos alegra. É sermos pastores, chegarmos aonde a gente chegou, mas o nosso coração é estar no meio do povo. Ser a mesma pessoa, né? Vocês gostaram, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha inspirado. E tem mais, viu? Tem mais história da gente, tem mais história da nossa igreja. Essa visão é concebida por uma necessidade de não anunciar o Evangelho de Jesus, necessidade de amar pessoas, necessidade de simplificar, necessidade de colocar o Evangelho de uma forma prática, necessidade da gente viver como igreja, necessidade das pessoas pensarem em igreja e dizer assim: caramba, eu vou para a igreja hoje. Ei, gente, quantas vezes como menino eu fui carregado, né? É obrigado a ir para a igreja. Ei, eu e a Nenê, a gente é viciado em igreja. É muito bom vir para a igreja. Gente, eu vim hoje para a igreja não porque eu vim pregar, não. Eu vim hoje para a igreja porque eu amo estar na igreja. Essa visão dentro da igreja, mas essa visão também de enxergar coisa boa na vida das pessoas. Ela é concebida, mas ela é gerada. Ela é gerada e ela precisa ser gerada na minha vida e na sua vida. Ela precisa amadurecer na minha vida e na sua vida. E, gente, a gente precisa ser essa igreja como resposta. Resposta para as pessoas entenderem que existe um lugar onde elas podem ser melhores. Eu recebi aqui um recado, com certeza, de amigos, né? De pessoas assim: hoje é aniversário de casamento do Sasso e da Johanna, 18 anos. Cadê Sasso e Johanna? Você diz assim: pastor, e quem é Sasso e Johanna? É a história de uma pessoa que era completamente... não é? Completamente alheia. Estavam em igreja, mas se afastou, casamento destruído. Hoje, por causa de uma igreja que ama, que não condena, que dá tempo às pessoas a passarem os seus processos, hoje o Sasso e a Johanna comemoram 18 anos de vida restaurada, de vidas restauradas. Eu olho aqui a vida do Gil e da Débora, hoje coordenadores pastorais, líderes da igreja, mas como é que o Gil chegou aqui na igreja? E hoje, como é que o Gil é? E a Débora? Quantas pessoas, gente, quantas pessoas? E nós podemos ser essa igreja que dá uma resposta para a sociedade. Uma resposta em meio a tanta dificuldade.
Eu fico maravilhado em ver uma igreja que não apenas depende do pastor, mas é uma resposta. Eu tenho amigos meus aqui, pastores lá de Manaus, só se levanta, só faz assim com a mão. Richard e Glaze, né? Quem são, pastor? Eles vieram debaixo de um caos ali em Manaus. Eles transformaram a igreja deles em um hospital de campanha, ali em Manaus. Cada classe, parece, a gente vai celebrar todinho de uma vez para outra. Cada sala da igreja deles, eles receberam pessoas que não tinham lugar para ir para o hospital. E aquelas pessoas foram cuidar da igreja deles, se tornou um hospital. E não apenas a igreja, os membros começaram a sair, a visitar as casas, a orar pelas casas. Ele passava vídeo para mim nas calçadas e cantando para as casas onde as pessoas estavam passando necessidades. Gente, isso é igreja. E aí ele liga para mim e diz: pastor, eu estou aqui no meio do furacão, e chorando, e diz assim: mas eu não posso estar numa guerra e minha família, eu tenho medo da minha família ficar doente, e elas, filha, esposa e 3 filhas, diz assim: eu não posso estar e eu não posso cuidar da minha família. Pastor, pelo amor de Deus, eu preciso de uma casa em Fortaleza. E aí eu movimentei aqui a nossa igreja. E assim, gente, não foram assim, quantas horas você demorou? Quantas horas não? Quantos minutos, pastor, você encontrou uma casa toda montada e gente para ajudar? Não foram 15, 20 minutos, não. Uma família: pastor, eu tenho um apartamento completamente. O outro se levantou: pastor, eu vou pegar no aeroporto. O outro foi não sei o quê, eu vou fazer compra. Hoje a família deles, essa família está sendo cuidada para uma igreja que se colocou como resposta. Uma igreja que se colocou como resposta. Mas para que a gente possa ser essa igreja, essa visão foi concebida, mas essa visão precisa ser fortalecida na minha vida e amadurecida na sua vida. E gente, precisa amadurecer na minha vida e na sua vida. Quando a gente olha de novo Neemias, você vai ver Neemias capítulo 2, eu vou ler 4, 5, os versos 4 e 5. E aqui o rei chamou, ele estava servindo o rei perguntou por que ele estava triste. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi, versículo 5, ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. A visão existia, foi gerada no coração dele, amadureceu no coração de Neemias, mas precisa cada vez mais amadurecer na minha vida e na sua vida. Nós temos uma visão, ela é clara. Nós temos uma visão de amar pessoas, nós temos uma visão de ver coisas boas na vida das pessoas. De ver coisa boa na vida das pessoas. No culto das 9 horas, nós tivemos problema com esses equipamentos. E eu usei justamente esse exemplo. Nós tivemos o culto das 9, não funcionou esse equipamento. Eu disse assim: gente, quantas vezes podemos ser esse lugar onde veio o defeito? Aí no culto das 9 eu disse: quantas vezes vocês chegaram aqui e estava funcionando? E a gente poderia dizer o seguinte: esse culto não presta, esse culto não está servindo. Por quê? Por causa de um telão. O telão pode não estar funcionando, eu disse, mas o som está funcionando, a TV está funcionando, a cadeira está boa, o ar-condicionado está bom, o kids está funcionando, o lounge está funcionando, o estacionamento está funcionando. Quantas coisas. Gente, a gente precisa entender e ter essa coragem de ser uma igreja, mas isso precisa estar no coração de você precisa acreditar que existem mais coisas boas na vida das pessoas do que coisas ruins.
A gente precisa amar essas pessoas como você foi amado, como você foi recebido. Não tem perigo, se tiver isso, avise para a gente. Não tem perigo alguém ter colocado o dedo em você e dizer assim: o que? Tu está fazendo isso? Tem que deixar. Ei, não pode isso não. Ei, cuidado. Está fazendo isso. Cuidado, vai para o inferno. Não tem perigo. Agora, não tem perigo as pessoas não terem chegado para você e dizer assim: ei, cara, pode vir. Mas com certeza elas não deixaram você onde você estava. Elas disseram o seguinte: mas você precisa conhecer Jesus. Você precisa dar lugar ao Espírito Santo. Você precisa. Nós somos uma igreja cuja visão é: vamos deixar você à vontade, mas nunca vamos deixar você acomodado. Você vai ouvir sobre Jesus. 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 E é você que vai tomar a iniciativa. Neemias se colocou. A visão já estava nele, mas a visão precisa amadurecer na minha vida e na sua vida. Estava falando com Beto e Carol domingo passado. Me encontrei ali com eles. Ei, pastor, pelo amor de Deus. Fazia tempo que eu não dava um abraço no senhor. Ele dizia assim: eu sou ainda do tempo da igreja pequena, onde o senhor ficava lá na porta falando com todo mundo. Não é? Podemos ser grande agora, mas nós temos um só coração. Um coração para amar a gente, um coração para encorajar as pessoas, Eu recebi uma pergunta para as pessoas, né? Uma pessoa perguntou para mim: pastor, por que a igreja investe no culto online dos internos? Por quê? Eu disse assim: porque Jesus faria o mesmo. Mas pastor, essas pessoas fizeram isso, aquilo outro. Eu disse assim: e a gente fez isso, aquilo outro. Ei, gente, se teve jeito para a gente, tem jeito para eles. E aqui um recado para você. Tem jeito para a sua vida, sim. E a gente vai investir na sua vida. Agora, o que é que aconteceu com Neemias? Ele teve a visão, foi gerado. Ei, gente, foi gerado. Precisa ser gerado na minha vida. Você precisa conhecer. Você precisa amar. Você precisa amadurecer. Você precisa ter essa convicção. E aí, o que é que aconteceu? Nasceu. A gente nasceu. A gente já não é pequeno. A gente completa 20 anos como igreja. Mas tem muito mais para acontecer. Quando a gente olha o número de pessoas que foram alcançadas aqui. Não é só pessoas que entraram na igreja quebradas ou problema de casamento ou aflitas. Pessoas que entraram aqui bem. Mas a sua visão foi completamente mudada. Marquinhos é um que entrou aqui bem. Mas ele não percebia que o estar bem não era só sobre saúde e casamento. O estar bem podia ser também sobre visão. Hoje tem propósito na vida dele. Como pai, como esposo, como empresário. E eu olho para a vida do Manuel, para a Cássia, entraram aqui bem. Mas hoje é uma visão diferente. Agora outras pessoas, Fábio e Fabiana, quantas pessoas dizem assim: por causa de uma resposta da igreja, Ei, gente, a visão nasceu. Eu vejo uma igreja onde cada membro tem um profundo relacionamento com Deus. Eu vejo uma igreja onde cada membro conhece a palavra de Deus. Eu vejo uma igreja onde primeiramente começa nos lares saudáveis. Eu vejo uma igreja onde estar nela é puro prazer. Eu vejo uma igreja onde nós teremos maioria de crianças e jovens como sinal da vitalidade de Deus. Eu vejo uma igreja onde ela vai alcançar outra cidade por causa da sua generosidade. Eu vejo uma igreja onde as pessoas novamente experimentarão a graça. Por quê? Porque foram feridas pela religiosidade, foram feridas pelo legalismo, e elas terão o sabor de dizer: eu tenho uma igreja. Eu vejo uma igreja onde servir é puro prazer, porque esta é a natureza de Deus. Eu vejo uma igreja onde a excelência reflete a glória de Deus. Eu vejo uma igreja onde as pessoas têm puro prazer de relacionamento, e a gente celebra isso nos nossos grupos de crescimento. Eu vejo uma igreja que vive, que serve e que ama. Eu vejo uma igreja que é você. Eu vejo uma igreja que se chama Servideira. Glória a Deus.
E aqui eu encerro. Já pensou se eu e você, a gente se levanta como resposta? Se eu me junto com o Jorge, se eu me junto com o Wendel, se eu me junto com você. Já pensou se hoje a gente diz assim, pastor, já chegou a hora. Ricardo, se eu me junto com o Ricardo. E diz assim, olha, chegou a hora. Não apenas de eu sentar numa cadeira, mas de ser uma resposta para essa cidade. E gente, tem cadeira vazia que deveria estar sentada em um amigo meu, ou um amigo seu. Tem uma cadeira vazia do seu lado que poderia estar sentado uma pessoa da sua família. Tem cadeira vazia que poderia estar sentado uma pessoa do seu colégio, ou da sua faculdade, do seu ambiente de trabalho. Tem cadeira vazia, é porque ainda tem espaço nesse lugar. Não porque a gente precisa de membros e de números, mas porque podemos ser uma resposta para essa sociedade e fazer totalmente a diferença. Eu vejo, e eu vejo você envolvido nisso, não pelaquilo que você tem, pelaquilo que você é, porque você não é um projeto errado de Deus. Pode ser que os seus pais, sem conhecimento, não devem ter dito, pode ser que circunstância, pode se apresentar e dizer que isso é você, você não é um erro, você não é um pecado ou um erro, é uma foto, você é um filme, Deus te vê muito melhor, e eu creio que essa igreja pode se levantar, a sua igreja, o seu lugar, pode ser que aqui você seja encorajado para voltar para a sua igreja e fazer com que ela seja uma resposta, você possa se levantar para ser uma resposta nessa sociedade. Eu creio nessa igreja, eu creio, Jonathan, juntamente com você, eu creio na sua vida, eu creio que a gente pode ser essa resposta. Podemos levantar, exaltar o nome do Senhor Jesus.